conseguir acompanhar o nosso processo. Bom, eu pedi para todo mundo se apresentar e eu não me apresentei, né? Bom, eu sou o professor Éder, minha formação é bem eclética. Na verdade, a minha primeira licenciatura foi na área de artes, eu achava que ia ser artista, então fui fazer um curso de artes, e aí depois, lá pelo meio do caminho, eu vi que não era bem aquilo e tal, aí eu resolvi ser padre, entrei para o seminário e fui fazer filosofia, meio que obrigado a fazer filosofia, não por opção. Então, fui fazer filosofia, fiquei 3 anos no seminário, aí vi que não era aquilo que eu queria para mim, e aí, então, eu fui sair do seminário e precisava trabalhar. Aí, precisava trabalhar, tinha uma formação em artes, uma formação em filosofia, então eu fui dar aula. E aí eu comecei a dar aula, e aí no início, todo mundo que está no início aí sabe muito bem como é que é, a gente pega aquelas piores turmas das piores escolas, né? Então, eu fui trabalhar lá com aquelas quinta F, quinta G, quinta H, do noturno e tal, mas foi uma experiência muito rica e que me fez, assim, procurar uma formação específica, porque quando a gente faz um curso de licenciatura que não é pedagogia, a gente tem uma certa tendência a rejeitar aquelas disciplinas da área pedagógica. Você faz mais por obrigação do que por opção, né? Então, de repente, eu estava lá trabalhando com os meninos de quinta série, e era quinta série com adolescente de 15 anos, de 16 anos, de 10 anos, então era aquela mistura bem maluca, né? E que era repetentes e tal. E aí, então, eu comecei a, meu Deus, eu não lembro mais o que eu estudei lá em psicologia da educação, em didática, que eu tenho que fazer com esses meninos para eles conseguirem parar quieto, para conseguir prestar atenção e tal. Aí eu resolvi fazer o curso de pedagogia, já atuando, né, como professor na época, e fui fazer o curso de pedagogia. E aí eu me encantei por essa área pedagógica, e aí toda a minha formação a partir daí foi na área pedagógica. Eu fiz um curso de especialização em docência no ensino superior, porque eu já trabalhava também na época com filosofia no ensino superior e com artes no ensino fundamental e médio, né? E depois comecei a trabalhar também com filosofia no ensino médio. E aí meu mestrado e meu doutorado foram todos na área de fundamentos da educação, na área de educação, e já tem aí mais de 30 anos que eu estou aí nessa estrada, né, da educação, e cada vez me encantando mais, então me envolvendo em muitos projetos. Então, na época que eu estava terminando a filosofia, eu me envolvi num projeto de filosofia para crianças, e aí era um projeto que a gente trabalhava com crianças desde a educação infantil até o ensino médio, que não é mais criança, né? Mas trabalhando com conteúdos e conceitos de filosofia. Então, assim, fazendo um trabalho bem interessante, e acaba que você tem que se envolver com as crianças e com tudo que está ali para conseguir direcionar o trabalho. Então, assim, pensando nessa forma geral, né, acabou que eu tive experiências com educação infantil, com ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, que na época nem tinha esse nome, e com ensino médio e com superior. Em 2003, eu vim para Brasília, isso tudo foi lá no interior de São Paulo, eu era de Ribeirão Preto, né? Minha formação toda foi em Ribeirão Preto e ali por perto. Eu fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal de São Carlos, e em 2003 eu resolvi mudar para Brasília. Aí nós viemos para cá, para Brasília, eu vim com a família, e aqui eu vim numa perspectiva de que eu não queria mais me envolver com a educação básica, eu ia trabalhar só com a educação superior. E fiquei aí durante alguns anos trabalhando só com a educação superior, até que em 2016 eu prestei esse concurso no IFB, né? E em 2018 a gente tomou posse no IFB, foi o último concurso do IFB que aconteceu.
E aí, chegando no IFB, eu fui designado para trabalhar com uma turma de ensino médio. Fazia mais de 10 anos que eu não trabalhava com ensino médio, e fui trabalhar com ensino médio e com a licenciatura em Química, que é o nosso campus lá tem a licenciatura em Química, né? E foi bom, porque eu me redescobri um monte de coisas, um monte de conhecimentos, e é uma disciplina que era projeto integrador, né, que a gente tem essa disciplina lá no ensino médio, e aí eu tive que, então, pesquisar e buscar, e na ementa dela tinha algumas coisas de metodologia, então, como é que se trabalhar com metodologia com alunos de ensino médio, né? Mas é que no IFB, para quem não conhece, no IF, na verdade, né? Tem todo um direcionamento para a questão da pesquisa. Então, os alunos de ensino médio são envolvidos com pesquisa, trabalham com pesquisa, e a gente precisa, então, fazer essa iniciação científica desde lá do primeiro ano do ensino médio. Então, a gente acabou que eu fui me envolvendo e tal. Hoje, eu continuo trabalhando com a licenciatura no IFB, a licenciatura em Química, que nós temos lá no nosso campus, nesse curso da pós, né? E eu sou o coordenador pedagógico lá do campus também. Então, a área pedagógica está o tempo todo aí falando comigo, e eu falando. Nós temos no campus 2 pedagogas também, como técnicas, né? E temos mais alguns técnicos lá na área de educação também. Então, assim, em resumo, é isso, né? Falei bastante sobre mim, e agora vamos falar um pouco sobre essa componente curricular, que é metodologia de projetos, né? Primeiro, assim, eu fiz essa pergunta para vocês, né? Se já participou de algum projeto, se já tem alguma experiência em projeto, porque projeto é uma coisa muito ampla, né? Quando a gente fala em projeto, tem vários entendimentos que a gente pode direcionar. E quando a gente fala de projetos educacionais, também tem vários entendimentos, né? Por exemplo, você falar do PIBID, que é um programa que está relacionado com um projeto, ou com a residência pedagógica, ou falar de PIBIC, ou falar de iniciação científica. São vários tipos de projeto com direcionamentos bem diferentes, ou falar de um projeto de pesquisa, né? Ou um projeto que seja elaborado para fazer o TCC, geralmente aí no final das graduações, se vocês tiveram TCC. Então, são projetos com finalidades e com direcionamentos bastante distintos, né, bastante diferentes, e que são tudo chamados de projeto. Então, aqui a gente vai, de certa forma, dar um foco para a questão dos projetos interdisciplinares. E por que nós vamos fazer isso? Porque quem já viu, quem já tem estudado, a gente já viu que algumas pessoas aí estão envolvidas com BNCC, um novo ensino médio, com essas ideias mais contemporâneas da educação, por mais que há resistências e que há muita gente contestando todas essas questões aí da BNCC do ensino médio integrado, do ensino médio integrado, não, desculpa, do novo ensino médio e tal, são coisas que estão institucionalizadas, são leis, são resoluções que estão aí postas, e que as escolas têm um tempo para se adequar, as escolas e os sistemas de ensino, né? Então, alguns estão um pouco adiantados, outros estão no ponto zero, nem mexeram com isso, outros já estão iniciando as experiências, e todas essas novas diretrizes aí, elas vêm no sentido de projetos. Então, é por isso que é bom a gente pensar que essa questão dos projetos e refletir um pouco sobre eles, para que a gente possa direcionar aí as nossas ações, tá? E eu vou apresentar aqui, então, o programa que eu fiz. Quem já teve acesso ao NEAD, ele está lá no NEAD também, mas quem não teve acesso, eu vou apresentar, porque aí já consegue
direcionar. Então, vou apresentar minha tela. Se alguém quiser falar, abre o microfone e me chama, porque eu não vejo aqui quando vocês me acionarem, tá? Quando eu estou apresentando, eu não vejo o que está... Deixa eu voltar aqui. Eu estou no NEAD, tá? Para quem não conhece o NEAD ainda, então, muito prazer. Essa aqui é a telinha do NEAD, uma das telas do NEAD. Então, tá aqui, ó, cronograma de atividades. Aí, vamos abrir aqui o nosso cronograma. Opa, ele está em cima aqui. Abriu. Tá. É que ele está no Word, então ele demora um pouquinho mais. Deixa eu tentar aumentar ele um pouquinho aqui para você. Opa, foi demais. Tá no sistema. Tá dando para enxergar aí, gente? Sim. Sim. Então, ótimo. Então, no dia 7 aqui foi parte daquela jornada de acolhimento, né? Aquele dia que a gente bateu aquele papo rapidinho lá, que os professores se apresentaram. No dia 14 também foi a conferência, né, sobre Paulo Freire e a formação docente, que foi semana passada. E hoje é a nossa aula 5, né? Então, a apresentação dos estudantes e da componente curricular. Então, nós estamos aqui no nosso terceiro encontro, certo? Aí tem um sábado letivo aqui, que aí eu passei uma leitura sobre interdisciplinaridade de projetos. Então, tem um texto ali, que é um texto bem sintético. Eu gostaria que vocês lessem esse texto para próxima aula a gente está conversando sobre esse texto. Tá? Então, dia 28/10, que é a nossa próxima aula, quinta-feira que vem, a gente vai estar falando sobre esse texto, que é sobre interdisciplinaridade. Ele não é um texto muito longo, ele é um texto bastante sintético, traz alguns conceitos ali para a gente discutir e para a gente fazer uma aula mais dinâmica. Então, eu não quero estar aqui apresentando slide e falando para vocês, eu quero discutir aqueles conceitos que estão lá no texto com vocês. Então, por isso, estou contando essa aula do sábado letivo aqui como tempo para leitura. Gente, meia horinha vocês conseguem ler o texto de boa para a gente fazer a discussão, tá? Então, dia 28, aula síncrona. Aí depois, dia 4, a gente vai falar sobre tipologia de projetos de pesquisa educacional. Todo esse material aqui, gente, já está disponível no NEAD para vocês, tá? Então, se quiserem ler antes, leiam antes, aliás, para vir para a aula para a gente conversar, para não ficar essas aulas expositivas só eu falando e não ter essa conversa com vocês. Aí, no dia 11, nós vamos falar sobre plano de projeto educacional baseado em escopo. Então, vamos discutir um pouco o que é escopo, como é que se elabora um escopo, como é que a gente organiza a ideia ou a alma do projeto, como alguns autores preferem tratar, tá? Aí, no dia 18, a gente vai falar sobre sistemas de monitoramento e avaliação de projetos, que é uma das coisas, assim, muito sérias dos projetos. Por que os projetos não vão para frente? Geralmente porque eles não têm um sistema de monitoramento, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí, no dia 25/11, eu coloquei aqui, atendimento e orientação aos grupos. Eles vão falar assim, que grupos? O que o professor está falando, né? Então, nós vamos falar aqui hoje da seguinte coisa, que eu já vou para a última aula aqui, ó, que é dia 2/12. Então, a gente vê que é bem rapidinho essa nossa disciplina. Dia 2/12, apresentação do trabalho final. Daqui a pouco eu vou falar disso, tá? Então, aquela perguntinha clássica que geralmente os alunos fazem, né? Como é que vai ser a avaliação? Então, nós vamos ter 5 atividades de avaliação, tá? Primeira atividade é uma avaliação individual, que é a participação nas aulas síncronas. Então,
que eu chamo de participação? É a pessoa que fala, que questiona, que me faz pergunta, que se coloca na aula, tá? Simplesmente está presente. Teve a presença, ok, tá? Pode, então, participar de todas as aulas e ficar sem esse um ponto? Pode, tá? Então, pode participar das aulas e ter meio ponto? Pode. Pode ter 0,25? Pode. Pode ter 1? Pode, né? Então, vai depender da sua participação. Para mim, corpo presente, no caso, eu falo muito isso em sala de aula quando é presencial, né? Isso aqui não é missa de defunto que está lá com o corpo presente. Então, nós precisamos da sua participação, questionando, falando, dando sua ideia, colocando suas perguntas, isso que é importante, isso que é participação, tá? Então, isso aqui vale um pontinho. Atividade 2, elaboração de textos sobre interdisciplinaridade e projetos. Então, tá lá, né, aquela leitura que eu falei que vocês vão fazer um texto, até o dia 4/11 vocês vão postar esse texto aí no NEAD. Está lá como tarefinha, também vale um ponto isso. Ah, não posso fazer e tal. Tudo bem, sabe que você não vai ter esse pontinho aqui. Atividade 3, também é individual. Elaboração de um texto sobre projetos educacionais por escopo. Então, nós vamos discutir esse tema, o texto está lá, os slides estão lá, disponibilizado. Tem outras coisas na internet que vocês podem procurar e podem incrementar o seu texto. A instrução do texto também está lá, tá? Eu não estou usando mais a palavra resumo, porque eu tenho ficado muito frustrado com os resumos que eu tenho recebido. O pessoal vai pesquisar na internet o que é resumo, e aí eles acham o que é resumo de um artigo. O resumo de um artigo tem, sei lá, 500 palavras, né? Um parágrafo único, espaço simples e tal, eles pegam e apresentam um resumo só desse jeito. Então, eu não estou usando mais a palavra resumo, eu estou usando elaboração de texto, eu coloco lá um texto de no mínimo 2 páginas, no máximo 3, que traga as ideias, né, discutidas e assim por diante. Atividade individual ainda, né? A quarta atividade, elaboração de texto sobre avaliação e acompanhamento de projetos. Então, ó, vocês têm 3 atividades para entregar, certo? Tudo com data certinho aí. E uma atividade aqui e a participação nas aulas. Isso valendo nota. Isso tudo aqui vai dar um total de 6 pontos, certo? Que é a nossa média lá no IFB, 6 pontos. E aí nós temos a última atividade, que é a elaboração e apresentação de um projeto de aprendizagem interdisciplinar. Então, aqui é o que eu quero discutir com vocês agora. A apresentação vai ser lá na última aula, no dia 2/12. Mas no dia 25, nós vamos ter um atendimento com cada grupo para entender o que o grupo pensou, como é que o grupo elaborou o seu projeto, o que está faltando. Então, aí eu posso dar opinião ali, eu vou marcar um horáriozinho para cada grupo, nessa aula do dia 25, tipo, ó, 7 horas é o grupo 1, 7h20 é o grupo 2, 7h40 é o grupo 3, e assim por diante. Então, nosso desafio aqui hoje sei que vocês, a maioria não se conhece, né? Poucos se conhecem, mas no grupo, vocês têm um grupo do WhatsApp, todo mundo está lá naquele grupo do WhatsApp? Pessoal, vocês estão aí? Eu acho que sim. Sim. Acho que a maioria está lá. Tá, então ótimo. Vocês podem me incluir naquele grupo do WhatsApp, depois vocês me tiram, né, na hora que acabar a disciplina, ou a gente pode criar um outro grupo, que eu não acho muito conveniente, porque a gente já tem um monte de grupo, né, mas tudo bem. O meu telefone, vou colocar aqui no chat, e independente de estar lá no grupo ou não, vocês podem anotar, e pelo WhatsApp é mais rápido para a gente resolver algumas coisas, às vezes, do que pelo e-mail. Então, é 981223484, tá? Então, podem anotar aí meu WhatsApp, a gente vai conversando. E o que eu preciso de vocês?
que vocês se juntem nesses grupos. São grupos de aproximadamente 6 pessoas, né? Pelas minhas contas aqui, são 38 alunos, mas alguns não compareceram, pode não estar aqui nesse momento, mas podem estar mais para frente. A cada aula, eu vou cobrar de vocês esses grupos, e aí a gente vai começar a dividir um arquivo aí onde vocês vão colocando as informações do grupo, né? Para vocês começarem essa conversa, irem trabalhando nessa conversa. Então, a gente vai discutir o que é um projeto interdisciplinar, a gente vai discutir quais são as partes de um projeto, e aí vocês vão ter que elaborar esse projeto a partir das partes desse projeto, tá? Que a gente vai discutir aí nas 2 próximas aulas. Então, eu gostaria que vocês já fossem se juntando, conversando aí no grupo do WhatsApp, né, para formarem esses grupos. Então, grupos de 6, no máximo 7 pessoas. Abre um grupinho no WhatsApp para esse grupo começar a trabalhar o seu projeto. O que é um projeto interdisciplinar? É um projeto que você vai focar numa escola. Então, sei lá, Ensino Fundamental 2. Vamos fazer um projeto, então, para os 9º anos, tá? Ah, não, vai ser um projeto para o 6º ano. Beleza, vocês vão escolher. Vocês vão idealizar uma escola, idealizar uma turma ou várias turmas. Não, é um projeto para o ensino fundamental todo. Beleza, sem problema. Então, aí, como é que vai ser essa interdisciplinaridade, né? Qual é a ideia do projeto, o que cada componente curricular vai trabalhar nesse projeto, né? Oi, Júnior, professor, não sei se já lhe perguntaram, mas qual é a chave de inscrição? Sim, Júnior. Aluno 2021. Gente, não tenha... não deixe passar nada. Podem perguntar, abrir o microfone, falar. Diga lá, Sérgio. Bem rapidinho aí, professor. Esse grupo do WhatsApp eu não estou, então eu não sei quem é que está administrando. Se eu puder ser incluído. Eu acho que era o Anderson, não era? Eu não estou nesse grupo, não. Eu acho que está todo mundo como administrador. Qualquer um pode então bota seu lá. telefone aqui, Sérgio, no chat. Está todo mundo como administrador. Posso colocar aí, gente? Não tem problema? Põe no chat que o pessoal já te coloca no 81496277. Tá, eu agradeço aí se puder incluir. Outra pergunta minha, bem rápido, é sobre a ementa, né? Que eu acho que o senhor vai falar ainda. Desses livros que estão na ementa, qual que seria o livro mais importante, mais usual? Tem a bibliografia básica, tem o Dácio Hernandes. É o primeiro, acho que exatamente, é esse do Dácio. É o Dácio. O Dácio é o carro-chefe, né? Eu acho que aqui o Antônio Severino não entra aqui, porque ele é metodologia de trabalho científico, não se encaixa, né? Eu vi que ele não está aqui. O Severino, aí, no caso, ele vai entrar na disciplina de metodologia metodologia científica. Ah, entendi. Tudo bem, tudo bem, é isso aí. Obrigado, viu? Obrigado. Rapidinho, Sérgio, eu coloquei o link do grupo aí no chat, é só clicar para você entrar, tá bom? Tá bom, muito obrigado, viu? Karine, você quer falar? Não, eu estava vendo aqui, na verdade, o WhatsApp, né? Para deixar o pessoal. Seu microfone está. Mas aí já colocaram o link. Então tá jóia. Aí, gente, eu posso entrar nesse grupo de vocês também aí? Sim. Claro, professor. Porque às vezes é bom os alunos terem um grupo só deles também para falar mal do professor, isso é importante, né? Esse, por enquanto, tem todo mundo, professor. Então, tá bom. Então, por favor, alguém me inclua aí, senão daqui a pouco eu pego esse link e me incluo também. Bom, gente, então,
a ideia da componente curricular de metodologia de projetos é essa que está nesse panorama geral. Ficou alguma dúvida sobre a questão? Então, nós vamos ter aulas síncronas todas as quintas-feiras, com exceção da penúltima, que não vai ser uma aula com todo mundo, aí eu vou marcar atendimento com cada grupo, tá? As nossas aulas a gente vai fazer nesse horário das 7 às 9, dificilmente a gente vai passar das 9, que eu acho que mais que 2 horas aqui é muito cansativo. Nós podemos trocar informações e dúvidas, né, que vocês tiverem sempre pelo WhatsApp ou por e-mail. Às vezes por e-mail demora um pouquinho mais para responder, mas eu respondo, tá? Pelo WhatsApp também, às vezes eu respondo na hora, estou em aula, estou em reunião, e eu sou das antigas, então não dou conta de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Como mulher consegue fazer muito bem, e eu não dou conta, não. Se eu estiver numa reunião, eu consigo ficar só na reunião. Se eu estiver dando aula, eu fico só dando aula, não consigo olhar e-mail e WhatsApp durante ao mesmo tempo. Eu sou devagar. Diga, Sofia. Professor, lá no NEAD, no local onde a gente envia os textos que você pediu, né, que a gente vai enviar, tá meio confuso. Aparece assim, por exemplo, a atividade do dia 18 tá falando que faltam 4 dias para entrega. E a do dia 4 tá tipo 35. Aí isso não tem problema não, né? Não liga para essas datas, não. Ali é uma coisa que a gente mexe lá, mas às vezes eles voltam aquelas datas, mas não tem problema, não. Mesmo quando tiver que já passou o tempo de entregar, você pode entregar lá sem problema, tá? Tá bom, obrigada. Isso é tranquilo. Mas eu vou tentar ajustar lá. Estava certinho, pode ser que tenha desajustado, mas fica tranquilos que dá para entregar sem problema, tá bom? Bom, o que mais de informações que a gente tinha que passar neste momento? Então, o material está todo lá disponibilizado, tá? Essa questão dos grupos, assim que vocês tiverem um grupo formado, vocês já me informam, ou por e-mail, ou pelo WhatsApp. Professor, já tem o primeiro grupo, o nosso grupo tá 6 pessoas, pelo menos, tá, gente? Para a gente conseguir formar aí máximo 7 grupos, não mais que isso. Então, aí, formado o grupo, vocês já podem começar a trabalhar no projeto, a gente toda aula vai estar falando disso, e vocês podem perguntar, e a gente vai... A ideia é que vocês elaborem o projeto durante esse processo das aulas síncronas, para chegar lá no dia 25, esse projeto já está redondinho, montado, e a gente fazer os ajustes finais ali para vocês apresentarem para o grupo inteiro no dia 2 de dezembro, tá? Então, a ideia é essa. O ideal, eu não vou impor isso, mas o ideal seria que no grupo tivessem pessoas de pelo menos 2, 3 formações diferentes, vamos pensar, tá? Olhando aqui pela lista que eu fiz hoje, então, que tivesse alguém de pedagogia, que tivesse alguém de química, que tivesse alguém de matemática, ou alguém de ciências da natureza, matemática e pedagogia, entendeu? Não vai formar todo mundo de ciências da natureza no mesmo grupo. Existe uma tendência, né? O pessoal já se conhece e tal, mas se não tiver outra forma, tudo bem, tá? Eu não vou proibir ou impedir, tá? Então, assim, qual o grande problema que a gente tem quando a gente trabalha com essa metodologia de projetos dentro da escola, dentro do ensino fundamental, é conseguir fazer com que o professor se despreenda do conteúdo, daquele conteúdo bonitinho, quadradinho, naquela série, naquele ano, naquele ciclo de ensino, né? E trabalhe de uma forma mais aberta, trabalhe de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais... sem estar preso ao conteúdo por exemplo, vou citar aqui, me desculpem os professores da área,
mas vou citar a área mais difícil que a gente tem normalmente de trabalhar isso é a matemática. Porque aí o professor de matemática fala assim, mas como que eu vou fazer com o meu conteúdo? Eu tenho muito conteúdo para dar, e tem mesmo, não tiro a razão, né? E aí eu vou trabalhar nesse projeto e não consigo trabalhar meu conteúdo. Então, assim, é um desafio mesmo, de como integrar, de como fazer uma coisa interdisciplinar, né? A gente vai discutir isso na aula que vem, semana que vem, mas pensando essa questão de como atrelar o conteúdo da disciplina, que a gente não está tentando não chamar mais de disciplina, mas a interdisciplinaridade volta a gente para isso, né? A gente está tentando chamar de componente curricular e não de disciplina mais, porque disciplina foi um termo utilizado lá na década de 70, né, no Brasil, e que ficou muito forte, ficou muito arraigado, mas é um termo que está muito ligado com a tendência tecnicista, né? Então, por isso que a gente chama de componente curricular. Então, o currículo é composto por vários componentes, né? E esses componentes, eles se distribuem em conteúdos, e os conteúdos são conhecimentos da humanidade. Então, a gente precisa trabalhar com essa ideia de componentes e não de disciplina, porque disciplina vem uma ideia de regra, de cumprir o que já está pré-estabelecido, de não fazer uma coisa investigativa, mas de dar um conteúdo pronto, né, já elaborado e ratificado pela comunidade científica. Então, a gente está tentando fugir um pouco disso, mas o termo interdisciplinaridade acaba puxando a gente para isso. Mas nós vamos tentar alinhar aqui uma fala onde a gente possa ir corrigindo esses termos e fazendo esses ajustes. Então, missão para vocês para essa semana. Formar os grupos, tá? Dá uma olhada, dá uma lida nesse texto sobre interdisciplinaridade e projetos educacionais, que está lá no NEAD. E aí, na quinta-feira, a gente vai fazer uma conversa sobre isso, tá? E comece a escrever o texto, né, sobre interdisciplinaridade, que a data de entrega dele é até o dia 4/11. Então, se quiser entregar antes, pode entregar, bota lá no NEAD, tudo bem, né? Ele fica lá bonitinho, ele não some, pode pôr em PDF, pode colocar no Word, do jeito que vocês quiserem, tá bom? Eu também, eu falo muito isso na graduação, o pessoal ri, mas é sério. Eu sou daqueles professores bobos, eu leio o trabalho, eu dou feedback do trabalho, eu devolvo o trabalho para fazer de novo, se tiver cópia de internet, eu fico procurando na internet os conteúdos de trabalho, se não copiou. Ninguém precisa ser totalmente original, né? Mas se copiar alguma coisa na internet, cite da onde copiou, cite o nome do site, né? Vocês já fizeram graduação, já fizeram TCC, já têm experiência nisso, então isso é uma coisa bem tranquila de fazer, né? Direcione, façam releitura e façam reescritas, né? Mas citem a fonte, diga de onde tirou, sem problema nenhum. Isso não é nenhum crime. Crime é copiar e dizer e não dizer de onde copiou, né? Então, é esse o foco aqui da nossa atuação. Ninguém está aqui para exigir de você aquilo que você não consegue fazer, né? Mas vamos fazer um trabalho bem feito, vamos fazer um trabalho onde a gente consiga ter prazer também em fazer, consiga ter coisas novas aí para a gente aprender, né? Sempre é um momento de aprendizagem. A gente está aqui, eu e nenhum outro professor aqui somos donos da verdade. A gente tem também as nossas dúvidas, a gente tem a nossa capacidade de pesquisa e aprender, estamos aqui para aprender juntos e vamos aprender, com certeza. Vocês têm muita coisa para ensinar para a gente também, então é essa troca que vai fazer com que a gente faça um curso onde o prazer esteja aí associado a essa questão da aprendizagem, da inovação e assim por diante, tá bom? Então,
Foco nisso essa semana. Formação dos grupos, leitura do texto sobre interdisciplinaridade. Comece a escrever seu texto sobre interdisciplinaridade, né? Se quiser mandar antes para eu dar uma olhada e ver se é aquilo, se está no caminho certo, pode fazer isso por e-mail, tá? Ou pelo WhatsApp também, pelo meu particular, sem problema. E a gente vai fazendo essas trocas para não deixar acumular, para não chegar lá na frente e não ter o trabalho pronto. Por quê? A condensação dessa componente curricular, quando chegar no dia 2, a gente tem que estar encerrado, não pode deixar nada para fazer depois, porque a partir do dia da outra semana do dia 2, que é a primeira semana de dezembro, vocês já vão ter outra disciplina começando, outra componente começando, e trabalho rolando e as coisas acontecendo. Então, é importante que vocês não deixem, né, coisa a fazer, porque depois não vai dar conta de... vai acumulando, e aí vira uma bola de neve. Né? Então é isso, gente. Dúvidas? Perguntas? Professor, eu tenho uma dúvida, porque eu vi lá no site, não sei se o senhor vai conseguir esclarecer hoje ainda, né? Porque eu vi lá no site do IFB que já vai estar retornando às aulas presenciais. Eu queria saber como sua aula já acaba agora, já... Como vai terminar dia 2? Não, vai ter uma live amanhã que a reitora vai esclarecer às 15 horas. Quem puder assistir é interessante. Amanhã às 15 horas na TV IFB. É exatamente, estou perguntando que eu não vou conseguir assistir esse horário, né? Eu não vou perguntar, porque se, né, já adianto. Bom você ter perguntado. Na verdade, foi o quê? Foi uma reunião que teve do Conselho Superior para definir como é que vai ser essa volta gradativa. Então, eles criaram várias fases para essa volta. Essa fase inicial agora é para os alunos que estão se formando e que, por causa da pandemia, não tiveram algumas atividades práticas, então não conseguiram concluir o curso. Então, acredito que até dezembro, só volta esses casos excepcionais, tá? Se voltar alguma coisa de todos os laboratórios, todas as práticas e tal, vai ser a partir de janeiro. Janeiro para frente. Se voltar alguma coisa das teóricas e tal, é bem provável que seja só no próximo semestre, tá? Então, cada comitê local, cada campus tem um comitê local, vai definir como é que vai ser essa volta gradativa. Então, não vai ser assim, semana que vem vocês têm que estar no campus, tá? Não vai ser, pode ficar tranquilo quanto a isso. Nessas disciplinas da pós-graduação, que são todas teóricas, não são práticas, vai ser uma das últimas coisas a voltar. Então, assim, fiquem tranquilos, não vai acontecer nada de uma hora para outra, não. Tá? Vai ser conversado, avisado. Diga, Carlos. Pegando um gancho, eu tenho mais ou menos uma hora atrás, eu fiquei sabendo, que como eu atuo como professor substituto na secretaria, e a secretária de Educação já anunciou que nos próximos dias os alunos vão voltar 100% presencial. Fiquei assim, meu Deus do céu, esse povo é sem noção. E aí querem nos matar de qualquer jeito. Inclusive aí no final do ano, 100% dos meninos na sala de aula, complicado. Diz que o governador vai flexibilizar aí algumas restrições, e aí os meninos a gente vai ter que ficar com as salas superlotadas. Agora vamos ver como é que vai ser daqui para frente, né? E quando acontece isso, o pessoal acaba pressionando também o IFB, porque, principalmente na questão do ensino médio, as famílias não entendem que a gente pertence a uma outra rede, não é a rede do DF, né, do Distrito Federal. Mas, assim, nesse sentido, o IFB está sendo muito cuidadoso, na minha opinião, está sendo até lento demais, mas eu podia ter voltado algumas coisas, mas tudo bem. A gente depende de deliberação do Conselho Superior para a gente conseguir fazer as coisas nos campos, né? Então, já teve essa aí agora, mas vai ser tranquilo, pode ficar tranquilo que vai ser bem devagar essa volta, gente.
Eu acredito que voltar todo mundo, vocês terem aula presencial e tal, vai ser no segundo semestre no primeiro semestre de 2022, que esse semestre vai até fevereiro, né? Em março é as nossas férias, fevereiro, março. Em abril começa o primeiro semestre de 2022. Então, talvez ali esteja voltando todo mundo presencial, tá? Mas é uma coisa que Deus te está ouça, definindo aí professor. devagar. Ai, Pois ai. é. É Obrigada pelo Muita gasolina, gente, um absurdo. e muita gente pediu, esse curso não pode ser à distância e tal. Não pode, porque ele foi aprovado como um curso presencial, né? Então, a gente não pode transformá-lo num curso à distância. Nesse momento, não. Talvez para frente até possa, mas atualmente não. Gente, mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Em relação a essa questão aí dos textos, né? Tem, assim, um padrão de como fazer esse texto, porque tem algumas regrinhas, né? Que às vezes as pessoas exigem, alguns professores. Não, a regrinha que está lá, eu coloquei de 2 a 3 páginas, né? Pode colocar citação sem problema, pode usar parafrasear sem problema, citando os autores. Se quiser colocar referência bibliográfica, beleza, já vamos fazendo um trabalhinho no molde de um trabalho científico, tá? Então, assim, mas não tem nenhuma regra específica, não. Fiquem bem tranquilos. Na verdade, eu quero sentir se vocês leram, o que vocês estão discutindo no texto, o que vocês estão apresentando ali, para a gente ver se vocês estão trabalhando com os temas que a gente está trabalhando durante a aula, tá bom? Mas tranquilo. Beleza. Professor Denilson, Diga, Denilson. eu não consegui ainda ter acesso à plataforma. Você Eu se fiz, inscreveu lá, Denilson? eu fiz o cadastro, mas eu não recebi o e-mail de confirmação. Terminando aqui, então, as pessoas que tiveram com problema aí de acesso, se quiserem ficar aqui na sala, aí eu posso tentar fazer para ver se eu consigo colocar vocês na sala, tá bom? Combinado. Vou parar a gravação aqui, e aí